Da outra vez que eu vim, eu falei sobre paciência, justamente. E agora nós vamos falar outro P. A gente, né, eu brinco assim, ó, como eu sou psicóloga, eu vou descer a policial, é tudo com P. Aí eu vou escolhendo as palavrinhas com P também. Paciência, pensamentos. Hoje eu vou falar um pouquinho, a gente vai refletir junto com o Emmanuel sobre pensamentos. E aí, como que eu cheguei, né? Recebi o convite, falei, não, tô firme, eu vou, né? E aí eu fiquei pensando, o que falar? E eu viajo muito, eu sou psicóloga na área organizacional, na área clínica também, mas eu dou muito consultoria e viajo. Nas minhas viagens eu aproveito para ouvir palestra, ouvir live, ouvir um pouquinho de coisas boas que nos fazem nos sentir bem. E aí eu estava ouvindo Arthur Valadares. E ele comentando sobre uma das partes da palestra dele, ele estava comentando sobre paciência, sobre pensamentos. E aí ele virou e contou, né, como os pensamentos surgiram. E eu fiquei instigada com aquilo, porque olha como surgem os pensamentos. Para a gente estar aqui, isso primeiro foi o pensamento de alguém. Né? Alguém que quis convidar a Adriana lá de Paraguaçu, outro P aí, ó. Convidar a Adriana lá de Paraguaçu, então foi um pensamento de alguém. Mas para o mundo existir, o universo existir, também houve o primeiro pensamento, o pensamento de Deus. Ele, como inteligência suprema, né, causa primeira de todas as coisas, ele pensou no universo. E aí, né, ele deliberou esse pensamento, e esse pensamento chegou no Cristo, que junto com os espíritos, né, mais puros, constituíram o planeta Terra. E aí, sabemos que tudo que a gente vê na natureza, primeiro, foi criado no pensamento do Cristo. Nós somos o pensamento também dele para conosco, né? Nós fomos pensados também enquanto homem no mundo de provas e expiações. E tudo foi pensado. Se a gente é co-criador da inteligência suprema, então a gente é um pensamento importante. A gente pode criar também através dos nossos pensamentos. A gente cria a todo tempo, se a gente for pensar. Para eu estar aqui, eu tive que dar o meu sim, né? Eu tive que falar, não, eu vou, tá, dia 17, olhar na agenda, não tem compromisso, vou sim. Eu tive que pensar para aceitar. Olha como é importante. E o quão é importante a força do nosso pensamento. O quão é importante a gente pensar coisas boas. Porque a doença também, quando ela vem, ela surgiu primeiro aonde? Infelizmente, nos nossos pensamentos. Nossa, Adriana, mas eu estava com alergia lá, isso não, né? Eu não queria isso. Lógico que não. Mas, como a colega falou e a gente não combinou, a causa e o efeito, né? Ação e reação, os nossos pensamentos negativos ou pensamentos que não são tão apropriados vai se transformar no quê? Né? Porque o nosso pensamento bom transforma em coisas boas, mas os nossos pensamentos inadequados vai ficar marcado no nosso perispírito de alguma forma, e aí eles serão pensamentos que podem causar algo que não é tão bom para nós como uma doença. Ou algo que é maravilhoso para nós como uma doença. Tudo depende de como a gente tem o pensamento sobre a determinada situação. Se a gente pensar que a doença não serve de nada e ela é ruim e eu estou sofrendo e tá tudo doendo e eu não estou bem e eu... Ó quanto não eu falei enquanto eu falava coisas não tão boas, né, e sim negativas. Então, se os meus pensamentos são fortes assim,
Por que eu não posso ter pensamentos bons a todo momento para que as coisas sejam mais efetivas na minha vida? E lá no começo do livro, ele abre com esse versículo da carta de Filipenses, que fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais, disse Paulo. Ou seja, tudo é pensamento, né? Para a gente estar aqui, como eu disse, foi um pensamento de alguém. E o que são os pensamentos? Né? Eles foram criados como? Né? A partir da inteligência suprema que é Deus. Ele pensou e aí tudo existiu. Então, olha quão forte, olha quão importante é tudo que a gente pensa. Se a gente pensar, a vida tá ruim, eu não tô bem, eu não me relaciono com fulano, eu não gosto de Beltrano, meu trabalho não tá legal, as coisas na minha vida não caminham. Se eu pensar assim, com esse monte de tristeza e esse monte de negativismo, a minha vida vai permanecer assim. Além de tudo, no estudo do livro dos Espíritos que a gente estava fazendo semana passada, se não me engano, eram as perguntas 554, 543, 542. Eu falo ao contrário que fica mais fácil de eu decorar. Estava falando sobre as questões dos espíritos que a gente atrai próximo a gente. O que a gente atrai? A gente atrai aquilo que são os nossos pensamentos. Se a gente está pensando negativo, quem vai se juntar a nós? Aqueles espíritos que também não estão tão bem, né? E que às vezes estão depressivos e às vezes estão não passando uma vibração tão boa, ou às vezes porque a nossa vibração, aquilo que a gente vai emanar para as outras pessoas, não vai ser tão bom. Ao passo que, se a gente tiver pensamentos mais construtivos, bondosos, melhores, o que a gente vai atrair como espíritos próximos a nós? Todo mundo brinca, né? Desde que a gente é criança, às vezes mesmo não estando na religião espírita, de que o anjinho da guarda fica com a criança boazinha, não é? Fica perto da criança boazinha, enquanto que faz malcriação, o anjinho da guarda vai embora. Não é assim que falavam pra gente quando eram crianças? Mesmo não estando na religião, no católico, em qualquer outra religião, se fala da figura do anjo da guarda, que fala muito sobre isso. Ele vai estar perto de você se você for bonzinho. Não é uma questão de ser bonzinho, porque a gente sabe que a gente não é. A gente não é todo momento bonzinho. A gente tem um lado malzinho também, né? Tanto é que estamos aqui no mundo de provas e expiações, expiando e passando por provas, que é merecedor do nosso espírito, porque a gente não desenvolveu ainda aquilo que precisava desenvolver. Então, para que a gente possa desenvolver tudo isso, a gente precisa ter pensamentos melhores. E como que a gente pode, Adriana, ter pensamentos melhores? Fazendo uma coisinha que é tão fácil, chama-se reforma íntima. Vocês devem ter ouvido falar isso um tanto de vezes. Através da reforma íntima, a gente consegue realmente mudar a forma de pensar, mudar aquilo que atrai, né? Mudar o que a gente traz para lá da gente. A gente sabe que se a gente quer um dia bom do nosso... Nessas horas que a gente tem aí acordado, né, refletindo sobre essa vida, vivendo os nossos impasses, a gente precisa acordar bem. E a gente sabe também que quando a gente não acorda legal, tudo não vai bem. Na verdade, se a gente acorda meio com o pé esquerdo e fala assim, hoje eu não tô legal, nossa, hoje eu não queria ir para esse trabalho, nossa, e aqui eu não quero encontrar fulano. Quando eu me coloco dessa forma para o universo, o que o universo vai falar para mim? Ele vai colocar um monte de pedra. E aí dá tudo errado realmente. E dá.
né? Ao passo que, se eu tiver mais coragem de enfrentar a mim mesma e falar, peraí, o pensamento ruim, né? Dentro da psicologia, dentro da cognitiva comportamental, a gente fala assim para as pessoas, quando você tiver um pensamento ruim, transforma ele em 2 bons. Porque é treino e é real. Né? Aí você fala assim, muito fácil você falar isso aqui, quero ver na hora do bicho pegar, né? Se você consegue transformar seus pensamentos ruins em 2 bons, mas é treino, é toda hora, né? Você se instigando e você tirando você mesmo da zona de conforto e falando, peraí, eu não quero pensar isso não, eu quero que a minha vida seja diferente, eu errei, mas é agora pra frente, vamos fazer um novo. E como eu posso fazer esse novo? Brigando comigo mesmo. E falando, peraí, eu vou encontrar fulano e vai ser tudo bem. Por quê? Porque isso tem que ser bom. E a gente nem sempre vai ter relações gostosas, pessoas gostosas na nossa vida, pessoas bacanas. Às vezes a gente encontra pessoas muito difíceis. Dentro da nossa casa isso acontece. Ao percorrer a nossa vida isso acontece. A gente não encontra pessoas só bonitinhas, legaisinhas. Pelo contrário. Só que qual que é a virtude que eu tenho que ter? Pensamento melhor. Eu tenho que olhar para aquele outro que eu não me dou tão bem, que eu não gosto dele, que eu não me sinto bem ao lado dele, que ele me passa toda essa energia negativa, porque talvez os pensamentos dele não sejam tão agradáveis. E aí eu tenho que olhar para ele e ver Deus dentro dele. E não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária para que a gente possa entender e compreender o outro da maneira com a qual ele é. Às vezes a gente fala de perdão, né? E perdão é fazer isso. Perdoar alguém não quer dizer que você vai se tornar amiguinho dele. Perdoar alguém é tirar aquela mágoa, aquele resquício, aquele sentimento amargo, tirar do coração e ele ir para outro lugar que não seja dentro de você. E perdoar de todo o coração, com o maior amor. Mas não quer dizer que você precisa amar aquela pessoa e colocar ela do seu lado para percorrer a vida com você. Mas é você não sentir aquilo. E a partir do momento que você não sente mais aquilo, aquela mágoa, aquele rancor e aqueles pensamentos ruins para aquela pessoa, é libertador. A gente se sente melhor, a gente se sente outra pessoa, a vida fica mais gostosa. E a gente precisa ter esses pensamentos, né? E como estão os nossos pensamentos? Será que a gente tem pensado coisas boas no nosso dia a dia? Será que a gente tem pensado coisas que são edificantes para nós? Ou feito coisas edificantes para nós? Ou será que a gente se machuca às vezes durante o nosso dia? Nos incomodamos com nós mesmos em função dos nossos pensamentos? Porque eu vou estar colhendo aquilo que eu plantei? E neste livro aí, O Pensamento e Vida, ele fala assim, ó. Pensamento e Vida, eu acredito que todos conheçam, né? Quem não conhece, ele é um livro também de Chico, né? Psicografado por Emmanuel, faz parte dessa coleção onde tem o Pão Nosso, tem o Fonte Vida, tem o Pensamento e Vida, tem outros que fazem parte dessa coleção. E ele foi criado, né? Pensado e feito por Emmanuel para que as pessoas que encarnassem tivessem os pensamentos e a vida de acordo com o que está ali. Né? Então, se a gente aprender junto com esse livro, a gente já vai ter ali os passos de como a gente pode se dar bem estando encarnado. Ele foi escrito justamente para isso, para que a gente possa saber como a gente, né, pode viver melhor, mesmo no mundo de provas e expiações,
viver melhor e ter pensamentos mais edificantes neste nosso mundo aqui. É um manual, a gente brinca que é um manual, né? É um manual de como se portar, de como estar, de como viver. E numa das partes ele fala assim: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, os nossos pensamentos são os reflexos daquilo que a gente é, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? Os nossos pensamentos são frutos do que nós somos. Olha como isso é forte. Então, se a gente está tendo um pensamento mais negativo do que positivo, a gente tem que transformar isso para que a gente possa realmente ser melhor. E até que nos identificamos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita, com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Ou seja, Deus tem toda a misericórdia do mundo por nós. Por quê? Nós poderemos percorrer milênios, mas nós vamos ter o pensamento puro do infinito amor como o pensamento de Deus. É esse o nosso maior castigo, é coisa boa, né? Porque nós vamos viver com erros e acertos, e Deus, na sua infinita misericórdia, tendo toda a paciência do mundo para que a gente chegue no pensamento do amor divino. Então, assim, se a gente começar hoje, se a gente começar agora, vai se tornando mais fácil a nossa vida. Desculpa, como é seu nome? Geni. A Geni falou que amanhã fará 20 anos que ela está na doutrina espírita. E isso é muito bom de se viver, né? Que bom que ela encontrou a doutrina na sua vida, para que... E sempre falam, né? Quem é espírita com certeza já viveu o espiritismo em algum lugar, em alguma outra vida. Falam, né? A gente não sabe, mas dizem que isso é uma benécia, né? Que a gente consegue aí enxergar o mundo de outra forma. E que bom que ela está vivendo aí há 20 anos com esse pensamento. E vivendo, lutando, aprendendo, começando de novo e recomeçando, por conta desse infinito amor, né? Por conta da gente poder viver isso e ter o pensamento semelhante a Deus. Bom, todas as obras humanas, numa das partes do Pão Nosso, vai falar que constitui a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O que Emmanuel quis dizer com isso, né? Que todos os pensamentos nós temos. A fonte do bem, a fonte do mal. Como eu falei anteriormente, não quer dizer que a gente é bonzinho. A gente tem pensamentos errôneos às vezes, e que bom que a gente erra, porque é através dos nossos erros que a gente vai ter uma virtude, a virtude da melhoria, a virtude do fazer diferente e sermos diferentes. É uma força poderosa, o bem e o mal. O que a gente pensa ali em termos afetivos e racionais, o quão importante a gente pensar de forma afetiva tem hora, o quanto importante é usar da nossa racionalidade. E isso tudo foi preparado e a gente tem que pegar isso e transformar em coisas melhores. Nossa vida é criada pelo pensamento, através do reflexo de nós mesmos. Coração é a fonte de vida. Pensamento tem como fundamental o sentimento, conexão da criatura com o universo ao seu redor. O que isso quer dizer? Às vezes a gente pensa que somos pessoas e criaturas que vivemos às vezes dos nossos sentimentos, mas é o contrário. Os nossos pensamentos nascem primeiro e em seguida vêm os nossos sentimentos. A gente não é totalmente emoção nem totalmente razão, mas as nossas emoções, elas não vêm primeiro. Apesar de vivermos tem hora, somente ela, principalmente quando a gente está abalado. Abalado com alguma coisa, passando por algum momento, tanto alegre quanto triste,
a emoção ela vai tomar conta primeiro. Só que ela se criou através dos nossos pensamentos. Ela vai ser boa ou ruim de acordo com o direcionamento que a gente der para esses sentimentos. E aí a gente vive aí momentos no mundo em que se vive muita ansiedade, em que se vive muita depressão, né? Hoje mesmo eu tive uma conversa com uma das empresas e o médico do trabalho fez uma avaliação nas equipes para tentar saber quais as patologias que mais acontecem. E ele ficou até assustado. Ele falou assim: Adriana, eu fiquei assustado com o que eu vi. Antigamente a gente ia fazer uma avaliação simples como essa, que foi um questionário que ele entregou na empresa como um todo, e o que você via a causa maior lá era a causa física, ou um diabetes, ou um colesterol, ou uma hipertensão. Ele falou que mais de 50% das pessoas responderam que elas têm depressão e ansiedade. Então, mais de 50% daquele universo ali está passando por uma situação de saúde mental e de emoção. E o quanto isso é sério nos dias de hoje, né? E se a gente for, né, entender o mundo de provas e regeneração, por que a gente está vivendo isso? Tem tudo a ver, né? É hora e momento da gente viver os problemas da saúde mental, os problemas depressivos, os problemas da ansiedade. É hora de olhar para isso. Né? E isso não sou eu que estou dizendo, não. Eu já vi Divaldo falando isso algumas vezes, né? E Joana de Ângeles ali, né, colocando para ele a importância disso nesse momento. Por que nesse mundo de provas e expiação e nesse momento da mudança para a regeneração a gente está passando por isso? Porque é hora de olhar para isso. E se a hora de olhar para isso, a gente tem que aprender, antes de tudo, não é viver na ansiedade e na depressão, mas sim viver tentando saber controlar isso em nós. Né? E através da força dos nossos pensamentos, a gente consegue ir melhorando, de passinho em passinho, as situações que se tornam patologia, que se tornam uma doença da saúde mental, por exemplo. E a gente tem também o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio está aí para a gente poder fazer as escolhas. E essa conexão entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Lá no livro, ele vai falar assim: o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primórdios intelectuais da filosofia que o discípulo se iniciará seus esforços em realização desse teor. Aí, na finalização deste, ele fala: renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Ou seja, nós precisamos realmente nos desafiar para que a gente se renove, para que a gente faça realmente, passe pela prova da reforma íntima, que a gente se reforme, que a gente tenha formas de pensar muito diferente do que a gente vem adquirindo na nossa vida. E aí, Chico já teve uma brilhante, já deu para nós, né, um universo de dicas muito importantes para a gente fazer a reforma íntima. E uma vez falando sobre isso, num outro contexto lá na Casa Espírita, eu estava falando realmente de reforma íntima, a gente entrou nesse contexto e eu falo que esse material devia ficar pregado na geladeira. Por quê? Porque você está lá e eu vou olhar toda hora. Né? E é algo que a gente precisa praticar todo dia. E Chico nos deu esse presente e a gente precisa refletir sobre cada ponto dele. O que ele falou no primeiro? Executar alegremente as próprias obrigações. Então, na vida, eu tenho muitas obrigações,
né? Eu tenho que acordar, arrumar meu quarto, né? Tomar o meu café, fazer o café, fritar o ovo do maridão. Eu tenho muitas atividades a fazer. Tenho que me arrumar, ir para o trabalho, né? Eu tenho que cuidar do cachorro, eu tenho os filhos para pensar, mandar mensagem, eles não estão mais em casa, então mandar uma mensagem para cada um, ir trabalhar, fazer o meu trabalho da melhor forma. São minhas obrigações, né? E eu tenho que fazê-las da melhor forma. Se a gente já começa o dia reclamando, eu estou fazendo minha obrigação da melhor forma? E a gente faz isso, né? Porque a gente não é tão bonzinho, mas eu tenho que ir para minha obrigação, brigando comigo e falando, opa, seu dia vai ser excelente. O seu dia pode ser excelente. Vai da maneira com que você encara. Da mesma forma, quando a gente tem que superar doenças, vai da maneira com que a gente encara. A gente só vai saber superar se a gente souber olhar. Olhar com amor, olhar com carinho para aquela situação, fazer realmente do limão uma limonada. A segunda coisa que ele falou, silenciar diante da ofensa. Coisa que também não é fácil, né? A gente ser ofendido por alguém, alguém falar aquela situação que a gente não gosta tanto e a gente fingir que não ouviu. Porque vale a pena discutir. Lembrando, se os nossos pensamentos, tanto bons quanto ruins, ficam marcadinhos no meu perispírito, vão ficar lá para todas as minhas vidas, até eu chegar ao infinito amor, né? Se isso está assim, eu tenho que silenciar realmente diante das ofensas. Para que eu vou carregar isso comigo? Vai ser mais um peso. Então, se alguém fez algo, perdoe na hora, é mais fácil. Silencie. Né? E se a gente conseguir colocar isso em prática, a vida se torna melhor. Esquecer o favor prestado. Às vezes, alguém faz algo por nós, né? E a gente tem aquela coisa, ou ao contrário, a gente faz algo por alguém. Ninguém precisa fazer muito obrigado. Se eu fiz de todo o coração, eu fiz. Pronto. Né? Às vezes a gente fica esperando recompensas. Então, eu não preciso. Eu tenho que realmente esquecer o favor recebido. Eu recebi, ótimo. E agradecer, ponto. Outra situação importante, a quarta, é exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Que eu comentei também. Se for o contrário, da mesma forma. Se ele fez para mim, ótimo. Se eu fiz para ele, ótimo. Se a gente ficar naquela coisa assim, poxa, mas você não lembra que eu fiz para você? Né? De manhã fritei o teu ovo, agora você não pode fazer. Quer dizer, eu fico cobrando, vai ser uma relação de troca. Eu não preciso dessa relação de troca. Eu tenho que fazer de todo o coração, de verdade, despojado. A quinta, emudecer a nossa agressividade. Então, antes de eu falar alguma bobagem, né? Porque lá em cima falou assim, silenciar diante da ofensa. Então, se eu for ofendido, eu tenho que silenciar. Se por um acaso, por algum pensamento meu, eu vou ofender alguém, é preferível eu emudecer. Eu também ficar quietinho. Se eu falar algo que vai prejudicar alguém de alguma forma, é melhor eu ficar em silêncio, para que eu não prejudique ninguém. A sexta, não condenar as opiniões que divergem da nossa. E é fácil fazer isso? Às vezes a gente está lá numa situação de família, cada um querendo uma coisa, e aí você fala assim, nossa, mas que absurdo que fulano falou, não tem nada a ver. Ou às vezes na reunião da casa espírita mesmo, a gente está lá reunido, nossa, você viu o que fulano falou? Para quê? Não precisa. Então, a gente não precisa disso. A gente não tem que concordar com todo mundo e nem todo mundo concordar conosco. Mas a gente tem que respeitar essa relação, o que não é tarefa fácil. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária.
Então, se eu vou falar algo que não seja proveitoso, melhor eu ficar quieto. Se eu for dizer algo a alguém, ou vou machucar alguém de alguma forma, ou se eu vou fazer uma pergunta só para provocar o outro, melhor eu ficar quieto. Né? E Chico foi muito sábio nas questões que ele colocou. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Às vezes eu tenho aquela tarefa de ensinar alguém, de ajudar alguém a aprender alguma situação. Por que eu não posso fazer isso com amor? Por que eu tenho que ensinar o outro emburrado? Ou eu não quero ensinar, não vai aprender nada não. Eu sei para mim, pronto, se vai aprender, vai pegar meu lugar. Por que eu tenho que pensar assim? Por que eu não posso ir lá de bom grado e fazer o meu melhor? 9. Treinar a paciência constante. Como eu disse, falamos de paciência da outra vez. Então eu tenho que realmente ter paciência. Eu realmente saber esperar o momento certo das situações. Eu realmente entender o outro na sua plenitude. Eu entender o outro na sua essência. Esperar o tempo certo das coisas. E hoje, com a velocidade das coisas, a gente quer tudo para ontem. Então eu tenho que ter muita paciência no meu dia a dia. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Essa eu acho interessante. Essa é aquela de, você vai no consultório médico lá, né? Aí tem 2 pessoas lá no consultório. Uma vira para a outra e fala assim, eu tô com como chama? Gastrite, né? Úlcera. Eu tô com úlcera no estômago e conta pra outra, tal. Aí a outra vira e fala assim, não, a minha é 1000 vezes pior, a minha tá sangrando já. Ou seja, você não ouve o que o outro tá falando, você não recebe o que o outro tá falando, você vai e fala em cima. Né? E a gente tem que ouvir de bom grado, a gente tem que ouvir as pessoas. A gente ouve as pessoas assim, ó. A gente não ouve, né? A gente ouve já elaborando aquilo que vai falar. Essa é uma das grandes chagas que a gente tem, porque a gente falha tanto na nossa comunicação, porque o outro vem falar uma coisa, você já tá assim, eu vou falar isso. Né? Se for numa discussão mais calorosa, então pior ainda. Aí que você tem um negócio elaborado ali, ó, sem ouvir o que o outro está falando. Então, quando a gente for ouvir, olha a paciência também andando junto com essa virtude. Se eu for ouvir alguém, eu tenho que verdadeiramente ouvir. Parar e ouvir. Para que eu vou ficar elaborando ali? Sendo que, né, eu vou ter o meu momento de falar se for necessário. E às vezes o que a outra pessoa está precisando é só de uma escuta. O Valdeci mesmo contou um caso lá da nossa cunhada, que ele um dia foi para lá na cidade dela, e do meu cunhado, e sentou e começou a conversar com ela. Ela ficou mais ou menos umas 2 horas falando. E nesse dia ele não falou nada, resolveu ouvir. Aí ele pegou e falou assim, ela virou no final e falou assim, Valdeci, mas foi tão bom conversar com você, mas ele não disse nada. Ele simplesmente ouviu, mas foi muito bom. Por quê? Porque ela precisava disso, ela precisava ser ouvida. Ela não precisava que alguém falasse para ela alguma coisa ou direcionasse alguma situação da vida. Ela só queria que ele ouvisse. Sem julgamento, sem falar nada, só ouvisse. E tem hora que a gente precisa ajudar quem está do nosso lado, né? Praticando realmente a caridade, só ouvindo as pessoas. Mas qual que é o nosso ímpeto? Peraí, deixa eu falar aqui. Né? É falar, e aí a gente não ouve. E perde uma oportunidade gigante de ajudar alguém. 11ª, buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Então é o buscar fazer as situações, fazer as coisas sendo útil para alguém. Né? Por exemplo, essa da escuta também, né? A gente pode amarrar ela
Então, assim, ó, sem afeto, sem raiva, sem mágoa, sem afeto nenhum, eu vou lá desprovida a ouvir alguém. Então, a gente precisa fazer e ser útil para as outras pessoas sem nenhuma emoção, né? Sem ficar, nossa, vou ter que ir lá. Não, vai de amor, vai caridosamente atrás da oportunidade de ajudar e ser útil a alguém. Desculpar sem desculpar-se. Então, assim, ó, desculpe. Quando alguém te pede desculpa de alguma coisa, desculpe. Simplesmente desculpe. Simplesmente aceite. Sem dar uma desculpa em cima, sem falar em cima, porque a gente também tem mania disso. Não dizer mal de ninguém. A tal da maledicência, a tal da fofoca, a tal da... E é tão difícil nos mundos de hoje a gente não fazer isso. Eu recebi uma visita em casa, a gente estava conversando no sábado, e aí ela pegou e falou assim, aqui, mas que bom, né? Fulano foi lá. É bom que a gente fica sabendo das coisas, né? Das coisas da vida dele. Aí eu olhei e falei, vou mudar de assunto. Mudei de assunto, passei para outro. Porque o que interessa saber da vida do outro, né? Falar mal de fulano, mal de ciclano. E assim, ó, não é que eu sou boazinha, não, mas eu tô tentando, sabe? Tô tentando, porque se fosse uns anos atrás, com certeza eu caía na brincadeira e falava assim, ô fulano, sabe o que é verdade? Você viu aquela situação de Beltrano? Porque a gente faria isso, né? Eu já fiz isso. E pra quê? A gente não vai ganhar nada com isso. Mal a gente dá conta de nós mesmos. Então, o quanto é bom a gente, sabe, esse sábado eu consegui sair da situação pela tangente, mas não é sempre, né, que a gente consegue ser bom, fazer as coisas com utilidade, mas a gente tem que pensar, não é? A gente não está falando dos pensamentos, a gente tem que fugir dessas situações que não vão nos edificar. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Às vezes, a gente tem que olhar para as pessoas buscando nela a sua melhor essência. Por quê? Vamos supor, eu não gosto de fulano. Eu tenho que olhar nele aquilo que ele tem de bom. E não aquilo que ele tem de ruim. Porque se a gente está com algum desafeto, a gente vai olhar nele tudo que a gente tem, tudo que ele tem de ruim. E se a gente está falando do outro, a gente está olhando no espelho, porque a gente também tem o lado ruim. Então, se existe um desafeto, se existe alguém, a gente tem que olhar para esse alguém e tirar o melhor dela. O que fulano que eu não gosto tem de bom dentro dele? O que fulana que eu não gosto tem melhor de essência dentro de si? É isso que eu tenho que olhar e não os defeitos. E às vezes a gente consegue, né? Às vezes não. Alegrar-se com a alegria dos outros, né? Não é fácil fazer isso. Eu já vi uma situação em que um palestrante estava falando dessa mesma questão. Alegrar-se com a alegria do outro. Quer ver o outro realmente quem ele é dar a ele o poder e também dar a ele a alegria do que você está vivendo. Porque tem pessoas que não se sentem bem com a alegria do outro. E a gente tem que verdadeiramente ficar feliz com o que o outro está se sentindo bem, ou pela conquista do outro. E não ter pensamentos negativos a respeito. Olha só como tudo é pensamento, né? Não aborrecer quem trabalha, não prejudicar o trabalho da outra pessoa. Se ela está trabalhando, deixa ela trabalhar, deixa ela fazer o melhor dela. Não vai lá cutucar para que as coisas não aconteçam, deixa ela fazer. Ajudar espontaneamente. A gente não precisa pedir que alguém nos peça para fazer ajuda, né? Às vezes na casa espírita a gente acaba tendo essas dificuldades. Nem todos são trabalhadores da casa. E o quanto é bom quando chegam trabalhadores na casa.
Por quê? Porque existe uma dificuldade, às vezes, de fazer uma série de coisas que a gente precisa fazer, os estudos, a questão, né, dos livros, a questão das palestras, o quanto mais ajuda, melhor, se cada um dividir, pegar um pouquinho. Então, o quanto é bom o trabalho e o quanto é bom a gente poder ajudar. Mas isso tem que partir do coração, isso tem que ser realmente espontâneo. Respeitar o serviço alheio, né? É respeitar o outro da mesma forma que a gente falou do trabalho. Reduzir problemas particulares, ou resumir os problemas particulares, né? Na verdade, a gente nem tem que olhar para eles. Todos nós temos problemas, mas se a gente focar só no problema, a gente não vai viver bem. Porque a gente tem que buscar estar bem e ter pensamentos bons. E por último, Chico disse, servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Então, nós precisamos, na hora que a gente adoece, na hora que a gente não está bem ou tem um problema de saúde, a gente precisa olhar aquela situação como uma situação de aprendizagem. Eu tenho que passar por isso. E eu vou fazer da melhor maneira para passar e superar essa doença. Então eu tenho que encarar positivamente tudo que vem em mim. E se a minha mente está saudável, se eu estou saudável, porque praticar a reforma íntima, conforme o Chico falou, é estar com a mente saudável. Se eu estou com a minha mente saudável, qualquer coisa que vier até mim, eu vou saber passar. E é passar usando essas dicas, às vezes silenciando, às vezes ouvindo, às vezes dando o nosso melhor, às vezes servindo, às vezes é entendendo o que a gente está passando e transformando as coisas que a gente passa em coisas melhores, mas tudo vai depender dos nossos pensamentos. E para finalizar o livro, né, o capítulo desse livro, é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refugiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Então, se a gente permanecer com os pensamentos ruins e destrutivos, aquilo vai ficar na nossa mente o tempo inteiro e a gente não vai conseguir sair dessa situação e vai ficar igual aquele rapaz ali, desesperado, tentando solucionar uma coisa sem fim, porque a gente está destrutivo com a gente mesmo. Ao passo que pensar é criar. Realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço da continuidade ou extinção. Então, Emmanuel, nesse parágrafo, está falando o quanto é importante a gente continuar persistindo atrás de coisas boas e benéficas, porque a gente precisa realmente extinguir aquilo que não é legal para a nossa vida e principalmente os não pensamentos, né, os pensamentos negativos que não influenciam a nossa vida positivamente. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-a em cada dia, terão encontrado a divina equação. Aí eu deixei mais saliente ali, ó. A gente precisa ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro, amável de todas as coisas. Então, eu desejo que vocês vejam as coisas assim na vida de vocês. E eu também passe a enxergar assim a minha vida. Porque a partir do momento que eu estou falando aqui para vocês, eu também estou falando para mim. Né? O Valdeci sabe o dia que eu tive hoje, os desafios que foi o meu final de dia de resolver uns probleminhas. Então,
eu tenho muita coisa a melhorar. Todos nós temos muitas coisas a melhorar, principalmente quando a gente passa a questão do desafio. Mas o Emmanuel faz a gente refletir ali, ó, nas coisas verdadeiras, honestas, justo, pura. Ele só fala coisa boa. Ele só fala sentimento positivo e coisas que vão nos elevar. Por que a gente, às vezes, né, nos prejudica tendo pensamentos ruins e não tão edificantes? Então, que a gente saiba olhar a vida de maneira diferente, com pensamentos mais harmoniosos, para que a gente, a cada dia, consiga o nosso melhoramento interno, a nossa reforma íntima, para a gente chegar lá, naquele espírito amável, naquele espírito, né, infinitamente puro e justo, como Deus o é na nossa vida.